Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada tensa, nevada e repleta de desconfiança. Uma viagem através de olhares frios, silêncios pesados e palavras afiadas como facas. Vamos revisitar uma obra que, mesmo cercada por neve por todos os lados, queima com a intensidade de um barril de pólvora prestes a explodir. A história de hoje é sobre Os Oito Odiados, ou como foi originalmente batizada, The Hateful Eight. Em uma manhã gelada do mês de dezembro, no longínquo ano de 2015, o mundo foi apresentado a mais uma criação feroz e estilizada do inconfundível Quentin Tarantino. Vindo dos Estados Unidos, esse faroeste moderno chegou aos cinemas como uma carta de amor aos filmes clássicos do gênero, mas com a assinatura provocadora e violenta que o diretor já havia marcado em obras anteriores como Pulp Fiction e Bastardos Inglórios. O roteiro, também escrito por Tarantino, foi criado quase como uma peça de teatro, personagens intensos, cenário fechado e diálogos eletrizantes. A história se passa alguns anos após o fim da Guerra Civil Americana, em meio a uma nevasca implacável no estado de Wyoming. Um caçador de recompensas, o destemido Major Marquis Warren, vivido com maestria por Samuel L. Jackson, tenta chegar à cidade para entregar prisioneiros quando cruza o caminho com outro caçador de recompensas, John Ruth, interpretado pelo icônico Kurt Russell. Ruth está algemado a uma mulher chamada Daisy Domergue, uma criminosa perigosa que ele pretende levar viva para o enforcamento. Daisy, aliás, é interpretada de forma brilhante por Jennifer Jason Leigh, que entrega uma performance ao mesmo tempo perturbadora e fascinante. Por conta da tempestade, os viajantes acabam se refugiando em uma cabana no meio do nada, a estalagem de Minnie. Mas ali dentro, o calor da lareira logo dá lugar ao frio da desconfiança. Outros personagens misteriosos já estão lá dentro, e cada um deles parece esconder mais do que revela. Entre eles estão Chris Mannix, o suposto novo xerife da cidade, vivido por Walton Goggins, Oswaldo Mowbray, o carrasco britânico, interpretado por Tim Roth, Joe Gage, um cowboy calado, vivido por Michael Madsen, e o general confederado Sandy Smithers, papel de Bruce Dern. Com o passar das horas, a tensão sobe, os diálogos se tornam duelos verbais e as verdadeiras intenções começam a escorrer pelas frestas das palavras. O clima é de claustrofobia e paranoia. Tarantino constrói cada cena como se fosse um jogo de xadrez mortal, onde qualquer movimento em falso pode significar o fim. Lançado em um raro formato de 70mm que resgata a grandiosidade do cinema épico, o filme foi uma experiência visual única. E mesmo sendo praticamente todo ambientado dentro de um único espaço, ele consegue prender o espectador como poucos. A trilha sonora composta pelo lendário Ennio Morricone foi um espetáculo à parte. Inclusive rendeu ao maestro italiano o Oscar de melhor trilha sonora original, consagrando ainda mais a atmosfera densa e ameaçadora da obra. Os Oito Odiados teve uma recepção forte, dividido entre críticos e adoradores do estilo de Tarantino, mas inegavelmente marcante. Foi indicado a vários prêmios importantes, incluindo Melhor Atriz Coadjuvante para Jennifer Jason Leigh e Melhor Fotografia. Sua estreia internacional alcançou dezenas de países e, mesmo passados quase 10 anos, ele continua sendo estudado, comentado e redescoberto por fãs de cinema ao redor do mundo. E como toda boa história de bastidores, essa produção também teve suas polêmicas. O roteiro original havia vazado na internet antes das filmagens começarem, o que quase fez Tarantino desistir do projeto. Mas, incentivado por colegas e fãs, ele decidiu realizar uma leitura pública do texto e pouco tempo depois retomou a ideia do filme com um novo final. Uma curiosidade deliciosa é que as filmagens aconteceram em condições climáticas reais, ou seja, o frio que os atores sentem não é fingimento. Era neve de verdade, vento de verdade, desconforto de verdade. Os Oito Odiados não é apenas um faroeste. É uma dança macabra entre personagens intensos, um estudo sobre confiança, preconceito e vingança. Cada fala é uma faísca, cada silêncio, um presságio. Bom, amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado dessa análise sobre Os Oito Odiados e de toda a jornada que exploramos juntos. Obrigado por acompanhar até aqui. É sempre um prazer compartilhar essas histórias com vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.